No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre in, on e at para tempo. Por exemplo, você quer chamar um amigo para fazer algo na segunda-feira. Você diria in Monday, on Monday ou at Monday? Hoje a gente tira essa e todas as outras dúvidas relacionadas a essas três preposições para falar de tempo. Vamos lá? Antes da gente começar, é legal você saber que a regra geral é de que in, on e at se relacionam através da abrangência. O que eu quero dizer com isso é que in pega os tempos de maior duração, on pega os tempos de duração intermediária e at pega os tempos de menor duração entre os três. Vamos dar uma olhada exatamente no que entra para cada uma dessas preposições. Começo com você hoje pelo in, que pode pegar, na verdade, desde eras como o Jurássico, por exemplo, ou milênios, mas hoje a gente vai se ater àquilo que é mais utilizado no dia a dia. Então vamos começar pelos séculos. A gente pode usar o in, então, para falar de séculos, décadas, anos, estações do ano e meses. Assim, eu diria, por exemplo, in the 20th century, in the 1990s, in 2012, in summer, in October. E assim a gente tem exemplos que vão do século até o mês. Sempre interessante lembrar que em inglês os meses sempre aparecem com a primeira letra maiúscula. Tá vendo aqui no October? Olha só, agora a gente vai para o próximo passo que poderia parecer que são as semanas, né? Mas na verdade para semanas a gente não usa nenhuma preposição. Olha só, se eu quero dizer, por exemplo, que algo aconteceu na semana passada, eu digo simplesmente last week. Last week. Se eu quero dizer que algo acontecerá na semana que vem, eu diria next week. Next week. Para 2 semanas passadas, 2 weeks ago. E para 2 semanas para frente, 2 weeks from now. 2 weeks from now. Então que fique claro, a gente usaria essas construções da forma que você está vendo aqui, sem nenhuma preposição como in, on ou at, certo? O próximo passo natural a partir das semanas são os dias. E para eles a gente pula para on, a nossa segunda preposição de hoje. A gente pode usar o on para falar de dias dentro de uma semana. Aquele exemplo que eu dei no começo do vídeo. Na segunda-feira eu diria on Monday. Mas eu também posso usar o on para falar de datas. Como por exemplo, on March 3rd. On March 3rd. No dia 13 de março. Interessante notar que em inglês, normalmente a gente escreve os números nas datas como números cardinais, que seria em português o 1, 2, 3 ou 4. Mas na hora da fala, a gente os menciona como números ordinais, que seria o primeiro, o segundo ou terceiro. Foi isso que eu fiz aqui, quando eu disse o 3º de março, March 3rd. Outra coisa importante para você notar é que Monday apareceu com letra maiúscula aqui. Assim são todos os dias de uma semana. Da mesma forma que os meses sempre aparecem com letra maiúscula, assim também os dias da semana. Monday, Tuesday e por aí vai. Por fim, a gente tem mais um uso para o on. A gente usa ele quando a gente for falar de dias que sejam feriados. E aí é importante que apareçam as palavras day, dia, ou eve, que significa véspera. Por exemplo, eu diria on Christmas Day, no dia de Natal, on New Year's Eve, na véspera do ano novo. Importante então saber que para que eu use o on eu tenho que ter day ou eve, deixando claro que eu estou falando dos dias e não, por exemplo, da época de Natal. Porque quando eu pego uma época, uma temporada, estou falando de mais de um dia e aí tem um outro caso que a gente vai ver daqui a pouquinho. E a nossa última preposição de hoje é o at, que a gente vai usar para os tempos com a menor abrangência entre todos. Estou falando de horários dentro de um dia. Importante notar que no Brasil, muitos de nós usamos o sistema de 24 horas. É o seguinte, até meio-dia a gente conta até 12 horas, e do meio-dia à meia-noite a gente conta 13, 14 e até as 24. Por outro lado, em inglês é mais comum que se use o sistema de 12 horas. Nesse sistema, até o meio-dia eu conto de 0 a 12 AM, que seria da manhã, e depois, à 1 da tarde, eu recomeço para 1 até 12, que seria meia-noite, PM. Certo? Então, muito comumente você vai ver os horários contados assim em inglês. Dá só uma olhada. Eu diria, por exemplo, se eu quero dizer às 8 da manhã, at 8 a.m. At 8 a.m.
Por outro lado, se eu quiser dizer às 8 da noite, eu diria at 8 p.m. At 8 p.m. E o at a gente vai usar para qualquer horário dentro do dia. A gente também pode usá-lo, por exemplo, para noon, que significa meio-dia, ou midnight, que significa meia-noite. Então vamos aproveitar que a gente está aqui no at para falar das exceções, que por sorte hoje são bem poucas. Lembra que agora há pouco eu comentei com você que para falar do dia do Natal ou da véspera de Ano Novo eu usaria on? Por outro lado, se eu estou falando da época, daqueles dias que estão no entorno dessas datas, eu usaria at. Isso aparece como uma exceção porque o at normalmente é usado para falar de períodos dentro de um dia. E aqui eu estou falando de algo que se estende para além de um dia, por volta de uma semana aí. Por isso, essa é a nossa primeira exceção de hoje. A outra exceção que a gente tem hoje são as partes de um dia. Olha só, em inglês eu costumo dividir o dia em 4 partes. Morning, manhã. Afternoon, que é a tarde. Eu comentei agora há pouco com você que noon é meio-dia. Então, afternoon seria o após meio-dia, a parte da tarde. Depois a gente tem evening, que seria o fim da tarde, começo de noite. E por fim, a gente tem night. E aí a gente está falando de noite mesmo. Uma diferença que a gente costuma mencionar é que se você se encontra com alguém à noite, no momento em que você está dizendo oi, você diria good evening, good evening. Por outro lado, quando você está se despedindo, cada um vai para sua casa, enfim, você diria good night, good night. Então vamos voltar para as nossas 4 partes do dia aqui. Por que elas são uma exceção? Porque pela regra que eu comentei de abrangência entre in, tempos mais abrangentes, on e at com os tempos menos abrangentes, poderia parecer, como eu estou falando de partes dentro de um dia, que eu usaria at para todos. Mas é aí que entra a exceção. Eu vou usar o at apenas para night, at night. Por outro lado, para os outros eu usaria in the morning, in the afternoon, in the evening. Para que tudo isso fique claro, inclusive com as exceções, agora a gente vai retomar a aula completa de hoje. Olha só, em primeiro lugar a gente tem in, que vai pegar os tempos mais abrangentes como séculos, décadas, anos, estações do ano e meses. E por fim a gente tem aquelas 3 exceçõezinhas. In the morning, in the afternoon, in the evening. Em segundo lugar a gente tem on, que a gente vai usar para falar de dias, por exemplo, da semana, on Monday, on Tuesday, etc. E a gente pode usá-lo também para falar de datas, on October 29th, por exemplo. Por fim, a gente também pode usar o on para falar de dias, especialmente de feriados, quando a gente mencionar a palavra dia ou véspera, como em on Christmas Day. Aliás, algo que eu acabei não mencionando, mas é importante você saber, a gente também usa o on para falar de fins de semana. On the weekend, para falar de um fim de semana, ou on weekends, para dizer, por exemplo, aos finais de semana. Mas essa questão dos fins de semana é intuitiva, porque o on está intermediário entre o in, que fala de tempos mais abrangentes, até meses, e o at, que fala de tempos menos abrangentes dentro de um dia. E por fim a gente tem at, para falar dos horários em geral. Então a gente vai usá-lo para dizer, por exemplo, at 8 a.m., at 5 p.m., at noon, at midnight. Importante saber também que o at pode ser usado para falar de uma temporada, algo que está em volta de um dia especial. Por exemplo, at Christmas ou at New Year's. E finalmente a gente usa at para dizer at night. At night. Pegou? Assim a gente conclui o vídeo de hoje sobre in, on e at para falar de tempo. Se você achou essa dica útil, curta a nossa página para receber as próximas quando elas saírem. Marca aqui embaixo o seu amigo ou sua amiga que sempre teve confusão com essas 3 preposições que realmente não são fáceis até que você aprenda de uma forma um pouco mais sistemática. Eu sou o Pedro e esse foi mais um vídeo do Inglês Sem Medo. Te vejo na próxima!